Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e vamos agora, né, com um novo tipo de vídeo mais editado e tudo mais, que é para falar sobre o iceberg do RPG. Eu gosto muito desses vídeos de iceberg que fala desde o nível mais superficial sobre um assunto, aquilo que todo mundo sabe, e vai descendo até aquelas coisas mais obscuras. Então vamos fazer um sobre o iceberg do RPG. Depois aí, né, escreve aí nos comentários o que você achou dessa mudança do canal, se mais editado você gosta, né? E eu vou colocar aqui um depoimento aí de uma pessoa que segue o canal faz bastante tempo, né? E fica de modelo aí pra vocês. Mudar para melhor, com certeza que ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Bom, galerinha, antes de começar então o iceberg do RPG, falar um pouquinho sobre meu novo empreendimento, né? Que é a TLHP Store. O que é a proposta da TLHP Store? Ainda está sendo montada, ainda vai sair aí nas próximas semanas. Ela é uma lojinha virtual que vai estar no Mercado Livre, que vai ter uma página só para ela, que o foco dela vai ser decoração underground, de forma barata, principalmente na forma de arquivos digitais que você imprime e monta. Por exemplo, né, aqui tem alguns relacionados à música, né? Que, cara, para que usar miniatura? Eu sou fã de miniatura de papel, né? E por que usar miniatura de papel só em jogo se eu posso usar ela para decorar o meu ambiente? Então vai ter várias de vários tamanhos. Olha só, essa daqui já é maiorzinha. Essa daqui é relacionada ao horror punk do Misfits, né, uma das minhas 3 bandas favoritas, mas eu vou ter muita coisa nesse sentido, né? Por exemplo, aqui tem algumas de filmes clássicos de terror da década de 50 e 60. Aqui é o Boris Karloff interpretando a Múmia. Aqui tem a Bela Lugosi interpretando o Drácula. Aqui eu tenho o Nosferatu, né? Aqui eu tenho esse cara aqui que eu não sei quem é, né? Me diga aí se você conhece. E vai ter vários tipos de cenários. Também vou trabalhar com convites e tudo mais personalizados relacionados a RPG e tudo mais. Então é isso, galera. Não vou falar muito porque tem muita novidade vindo por aí. Bom, galera, então vamos começar com o nível 1, né? Aquilo que está lá em cima, que todo mundo enxerga. O que é o nível 1 do RPG, do iceberg do RPG? Logicamente, vamos colocar aqui do lado, logicamente é o D&D, galera, né? O primeiro RPG do mundo, a marca mais famosa dentro do mundo do RPG. E, de fato, muita gente mesmo associa RPG a D&D. Tem gente que não joga RPG, tem gente que joga D&D. E basicamente todas as versões do D&D são famosas ainda, né? A gente está na 5ª edição do D&D, mas você vai encontrar galera jogando a 4ª, a 3ª, a 3.5, a 2ª, que é o AD&D, a BX, que é aqui eu jogo, o Old Dungeons and Dragons, que é a primeira. Então, para muita gente, D&D é RPG, e foi daí que surgiu, né? E o D&D, ele acabou marcando muito a mídia de maneira geral. Basta pegar aí o sucesso que foi Stranger Things lá em 2015, 2016, quando lançaram, que começava com a galera jogando D&D, e aquilo explodiu o RPG no mundo, né? Então, lá sozinho, né, na aparência de tudo, lá no primeiro nível do iceberg, nós temos o D&D. No segundo nível desse iceberg, a gente tem aqueles que são bem famosos, ainda menos que o D&D, né, mas que realmente você vai encontrar muito, principalmente no mundo da internet e tudo mais, no mundo nerd, que eu colocaria principalmente 3 internacionais e 1 nacional. Né? Eu colocaria Vampiro a Máscara, que mudou lá na década de 90. Então, pra galera que gosta de um negócio mais narrativo, o grande jogo emblemático dessa proposta foi o Vampiro, né? Foi muito importante no mundo
do RPG, e Vampiro gerou muita coisa. Hoje em dia você tem muitos jogos de videogame, é muito mesmo, jogos de carta, você tem seriados, muito seriado de vampiro que a gente tem hoje é diretamente inspirado no Vampiro à Máscara. Aí eu colocaria o Pathfinder. O que é o Pathfinder, né? Quando a Wizard of the Coast lançou a licença aberta e muita gente estava descontente com os sumos do D&D, muita gente começou a reinventar a roda, né? Tipo, a pegar aquelas regras, e o Pathfinder foi aquele que mais se destacou. Então tem muita gente que joga Pathfinder. Eu também vou colocar o GURPS, né? O Generic Universal Role Playing System. O GURPS, eu acredito que ele não é muito jogado atualmente, ele está meio de lado assim, mas ele foi muito importante durante as décadas durante a década de 90, começo dos anos 2000, e muita gente ainda, nem que for para criticar, mas a galera sempre cita o GURPS. Então o GURPS, ele é assim, a galera joga menos do que cita, de maneira geral, mas ele é muito importante. E até hoje o GURPS, numa conversa de RPG, em algum momento alguém vai falar do GURPS. E aqui no Brasil, no nível 2, eu colocaria o Tormenta, né, que é o cenário brasileiro mais conhecido. E assim, 9 entre cada 10 RPGistas brasileiros ao menos conhece a proposta do Tormenta, que eu particularmente gosto demais. Eu adoro o mundo de Arton, eu gosto muito dessa pegada do mundo de Arton, que ao mesmo tempo que é D&D, ao mesmo tempo é anime, e teve a Holy Avenger, que foi uma revista fantástica. Então eu colocaria aí o Tormenta, fechando o segundo nível do iceberg dos RPG. E agora chegamos no nível 3 do nosso iceberg. O nível 3 ele já está ali na superfície, um pouquinho para cima, mas ele está começando a entrar nas águas profundas. E eu gostaria de colocar duas coisas. Eu gostaria de colocar o Call of Cthulhu, né, o chamado de Cthulhu RPG. Por quê? Porque quando fala de RPG de horror, por mais que a gente tenha Cult, por mais que a gente tenha vários outros, o mais emblemático pelo sucesso que teve, né, nas décadas passadas é o Call of Cthulhu ou Call of Hobson, sabe Deus como é que pronuncia, Cthulhu, né? E eu também colocaria aí nesse balaio os outros jogos, os outros títulos da White Wolf, principalmente o Lobisomem e o Apocalipse. Mas eu também colocaria aí o Mago Ascensão, né? Que também é muito emblemático. Quando você fala de jogos de magos, o pessoal vai pensar no Ars Mágica, mas eu não acho que entraria nesse nível 3, eu acho que o Ars Mágica está mais para baixo, né? Mas o Mago Ascensão ele entraria aí no 3, muito mais pelas referências do que pessoas que realmente jogam, né? Eu acho que não tem tanto jogador assim de mago, mas está sempre presente. Falou em RPG de magia, de mago, né? Depois do D&D, depois do Tormenta, depois do Pathfinder, a galera vai falar de mago. Então esse seria o número 3 do iceberg. Galera, e daqui pra frente vira um negócio muito pessoal, assim, eu acho. Talvez você fale, pô, o Tarcísio colocou um jogo lá no nível 7, que na verdade eu teria colocado no nível 2. Beleza, galera, essa é a minha opinião, tá? No 4, que eu já coloco assim, no limiar da superfície, já vindo para baixo, eu colocaria o Aventuras Fantásticas Fighting Fantasy, que é assim, por quê, Tarcísio? Porque é o seguinte, o Fighting Fantasy ele foi muito importante na década de 90, principalmente aqui no Brasil, por causa dos livros-jogos, mas convenhamos, o Fighting Fantasy ele foi meio deixado de lado, ou a galera associa só os livros-jogos, e mesmo os livros-jogos não tem esse status que tinha na década de 90, e o sistema em si de RPG, ele é bem pouco citado. Você vai nas comunidades OSR, a galera fala pouco do Aventuras Fantásticas, que no original se chama Fighting Fantasy, né? A gente tem o Troika, que fez determinado sucesso lá no mundo indie, mas o Troika ainda é uma coisa indie, né? Vai falar pro cara que joga D&D se ele conhece Troika, o cara nunca ouviu falar, né? Então, quem curte Aventuras Fantásticas vai ficar brava comigo, eu sou fãzaço. O Velhas Histórias ao Redor da Fogueira vai ter essa pegada Aventuras Fantásticas, ele na verdade vai ser quase que um hack de Aventuras Fantásticas, mas eu acho que Aventuras Fantásticas ele meio que se dispersou
nas últimas décadas. Assim, ele foi muito importante na década de 90, mas ele foi perdendo a visibilidade de uns anos para cá. De uns anos para cá, que eu falo de 20 anos para cá. Né? E eu também colocaria aí no nível 4, ali na superfície, já vindo para baixo, eu colocaria os principais OSRs, né? Os jogos old school, além do Pathfinder, logicamente, né? Eu colocaria a cena old school de maneira geral, que tem chamado muita gente para o hobby. Mesmo quem não joga old school já ouviu falar esse termo, e esse termo entra sempre em conversas e sites. Então, jogos como Lamentations, jogos como o Swords and Wizardry e tudo mais, eu acho que entra nisso, porque aí, depois da superfície, eu acho que já é galera muito interessada, né? Já não é só o conhecimento popular. E a galera que é muito interessada conhece isso, assim, acho que todo mundo que realmente está dentro do mundo do RPG conhece alguma coisa da cena OSR. Então acho que a cena OSR, ela tem uma relevância muito grande, né? Embora, logicamente, quem acompanha os meus posts e tudo sabe de todas as críticas que eu tenho à cena, não ao material. Material OSR eu gosto muito, a cena lá fora eu acho bem interessante, a cena aqui no Brasil eu acho que dá umas mancadas de vez em quando, mas está crescendo, espero que melhore. No nível 5, eu colocaria aqueles jogos que vieram meio assim tangenciando e que ganharam muita fama, e que eu vou representar principalmente com dois, mas assim, pega qualquer fenômeno parecido com esses dois, que seria o Numenera, que eu acho que é um jogo que veio vindo comendo pelas beiradas e acabou se tornando um grande nome, mas aí já está debaixo da superfície. O cara que está lá só no D&D e no Vampiro, ele não vai saber o que é Numenera. E eu acho que o Savage Worlds, né? O Savage Worlds está nesse nível também. Não que são só esses, mas eu acho que esses são o que eu colocaria como representantes desse nível 5, que já seria abaixo da superfície. Que são jogos assim, que a galera que está mais antenada, com certeza já ouviu falar, ou até mesmo conhece, assistiu gameplays e tudo mais, né? E que vieram de alguma forma dessa pegada mais indie. Acho que aqui no nível 5 a gente deixa um pouquinho, né, os grandões, assim, as indústrias grandonas, e começa a entrar nesse universo do indie, do independente e tudo mais. E chegamos no nível 6. No nível 6 a gente já entra de vez nos jogos indie, principalmente aqueles jogos indies que por algum motivo ganharam uma evidência enorme. E aqui eu colocaria dois como representantes principais, que seriam o Fiasco, né? O Fiasco é um jogo totalmente fora da caixinha, né? Que ele subverte totalmente, né, a forma tradicional de jogar, e ele ficou muito famoso. Eu lembro uma vez que eu fui vender um produto pedagógico, isso foi em 2014 ou 2015 na Unicamp, e eu encontrei lá perto do Bandejão, o restaurante universitário, uma galera jogando, e os caras estavam jogando Fiasco, tá ligado? E eu falei, porra, cara, que louco, isso chegou longe. E outro que eu colocaria também nesse nível 6, seria o Shotgun Diaries, que é um jogo que o John Wick, não o John Wick do Keanu Reeves, né, mas o game designer, escreveu para um amigo dele. É um jogo de 18 páginas, super simples, e que foi uma revolução, assim, tem mecânicas fantásticas. Ele recebeu uma versão aqui da Redbox, que depois virou a Buró Editora, maravilhosa, né? Eu não tenho essa versão, nunca tive grana para comprar, mas é fantástico, e com certeza o Shotgun Diaries está ali, né, entre os meus RPGs favoritos. Então esse é o nível 6, representado pelo Fiasco e Shotgun Diaries, e qualquer outro jogo que você coloque que teve uma repercussão similar a eles, né? Aqui no Brasil, o que eu colocaria como um jogo indie que teve um grande destaque? Com certeza eu colocaria o Might Blade, né, que é um jogo totalmente independente, sem estar ligado a nenhuma editora capitalista
canibal, né? Mas sim é o Coisinha Verde, que tem toda uma postura super ética e super correta de trabalho, que se tornou um grande nome, né? É praticamente impossível você falar de RPG medieval nacional e não falar de Might Blade. Então Might Blade seria o grande representante desse nível 6, que seria um dos jogos indies que tiveram grande destaque. E aí, bem lá embaixo, a gente chega no nível 7. O nível 7 já está a muitos e muitos quilômetros abaixo da superfície. E aí, eu colocaria, sim, o RPG solo, mas não o RPG solo que a gente está acostumado aqui no canal. Os principais nomes do RPG solo, que eu resumiria em 2 grandes nomes, isso falando em escala mundial, que seria o Mythic, né, que foi o primeiro grande oráculo e tudo mais, e o Ironsworn, que é um jogo que surgiu há não muito tempo, mas que conseguiu uma abrangência enorme ao ponto de um financiamento derivado de Ironsworn, que é o Starforged, conseguir quase 300 mil dólares, ou seja, mais de R$1,5 milhão, né? É muita coisa, é muito grande. Tipo, os caras arrecadaram quase tanto quanto o Tormenta aqui, mas ainda assim pouca gente conhece, além do círculo mesmo do RPG solo e um ou outro estudioso de RPG mais a sério. E eu também colocaria aqui no nível 7 de popularidade, né? Alguns RPGs nacionais, como 3DT, né, que marcou uma geração, a minha geração, né? Eu sou muito marcado pelo 3DT. Na verdade, eu sou marcado pelos Defensores mesmo, né? Tô ajeitando aqui meu cabelo, olha o tamanhão dele, cara, vai ficar muito louco, né? Logo, logo os dreads começam, galera, né? E eu colocaria também de fama aqueles RPGs brasileiros que foram lançados na década de 90, como Desafio dos Bandeirantes, Tagmar, Millennia, que assim, eu não acho que tem tanta gente que joga esses, embora o Tagmar tenha uma comunidade grande, mas são jogos que marcaram o momento, e quando você vai falar de RPG anos 90, esses jogos são sempre citados, assim, a importância deles é absurda, então eles entram aqui também. Chegamos no nível 8 desse iceberg, estamos bem fundo mesmo, né? Estamos lá perto das Fossas Marianas. E aqui a gente chega no RPG solo oficial. O que eu estou considerando o RPG solo oficial? O RPG que foi oficialmente lançado, né? Seja através de financiamento, seja em alguma plataforma e tudo mais, né? E aí eu colocaria nomes como, lá fora eu colocaria nomes como Quill, né? Que fez um determinado sucesso, e aqui no Brasil eu colocaria nomes como Ronin, como os jogos da 101 Games, Vampiro Sozinho na Escuridão, né, Licântropo, A Maldição, o Bruxos. Colocaria os meus jogos, né, tipo o que foram financiados, o Coan, o Jornada Espacial, o Cyber Cidades. Recentemente eu colocaria também nesse coisa o Backrooms, só que o Backrooms eu não sei, né? É muito recente ainda para ter isso, né? Ele está bem lá embaixo. Mas aqueles RPGs solo que ele tem um lugar em que se possa pesquisar só sobre ele. Então eu colocaria aqueles jogos que tem comunidades no Facebook, aqueles jogos que você encontra gameplay no YouTube mais constantes, assim, não só 1 ou 2, né? Mas assim, mais do que 5. Que aí o 8 ele né? E sem ser o RPG solo, eu colocaria jogos como esse Corpo Mortal, que fez bastante sucesso, vendeu bastante, mas você nunca vê o pessoal falando de esse Corpo Mortal. E nesse nível 8 eu colocaria também esses lançamentos nacionais, como Epifania, né? Que é um jogo fantástico, que não usa dado. E todos esses jogos nacionais, independentes, que têm sido lançados aí, né? E aqui no penúltimo nível, né, lá tocando o fundo do oceano, a gente tem o nível 9, que eu colocaria como aqueles RPGs solo e indie, que são lançados de forma não oficial. É aquele que o cara faz um documento bacaninha, o cara edita tudo, mas o cara simplesmente joga numa comunidade aí, ou no blog dele, e fala, galera, quem quiser jogar, joga, quem não quiser que se dane, né? E você vê que o cara faz aquilo só pelo caos, né? E só pelo prazer de estar criando algo.
né? E eu colocaria aí, né, basicamente 90% da produção da nossa comunidade do Solo RPG, eu colocaria aí nesse nível uma boa parte da minha própria produção, talvez o Backrooms esteja aí, né, e não no nível 8, né? E qualquer jogo que a galera faz e joga aí na comunidade, geralmente são jogos gratuitos que a galera faz, né? A qualidade varia desde coisas absurdamente profissionais, como o Hexploration do Pablo Costa, que assim, a nível de qualidade, o Hexploration poderia estar lá no nível 1, né? E que ele, né, joga, volta e meia ele coloca aí, você pode baixar gratuitamente lá na comunidade, né? E vai até jogos como o meu, por exemplo, Carreta Furacão, que é um jogo feito no Word, né? E aí, basicamente, a gente chega no último nível, que é o nível 10. E o nível 10, né, ele está bem lá embaixo nessa questão de popularidade, mas ele é particularmente o nível que eu mais gosto, que é o nível do que o pessoal aqui no Brasil chama de sistema próprio. Eu dei esse nome porque todo sistema é próprio, né? Por exemplo, o D&D é um sistema próprio lá do Gary Gygax e do Dave Arneson, né? Mas que é os sistemas que a galera está desenvolvendo e muitas vezes o cara está divulgando só numa pequena comunidade, ou só para o grupo de amigos dele, ou só para ele, no caso do RPG Solo, né? E que em algum momento esse nível 10, que é aquele jogo que já está sendo divulgado, mas muito mais como playtest, e tem muita coisa fora da caixinha nesse nível, muita gente criando, né? Essa crítica ao sistema próprio, porque como a galera ela ousa muito, ela tenta muitas coisas diferentes e tenta desenvolver mecânicas diferentes, o pessoal ele acaba esbarrando muito em mecânicas que não são a praia dele. E muita gente não tem essa maturidade de falar, ok, essa mecânica não é pra mim. O cara já fala, isso é ruim pra caramba. Quando na verdade, não necessariamente é ruim. Pode ser? Pode. Né? Exemplo de jogo ruim. O meu Dados e Tubarões, cara. Né? Aquilo tem zero balanceamento, aquilo tem zero sentido, aquilo tem zero qualquer coisa, né? Mas muitas vezes eu vejo o pessoal criticando jogos que tem uma proposta diferente. É um jogo, olha, vou dar um exemplo, um jogo de escrita, Viagens através da Terra-média. O cara quer jogar alguma coisa no mundo do Senhor dos Anéis. Aí o cara vai pegar Viagens através da Terra-média, que é um jogo de escrita de diário. E o cara odeia a proposta de jogos de escrita de diário. Então o cara chega à conclusão que é uma porcaria. Cara, não faz sentido isso. Se você não gosta de jogos de escrita, não vá jogar jogos de escrita para depois não fazer uma análise do jogo de escrita do ponto de vista de alguém que não gosta. As coisas são para quem gosta, né? Não faz sentido você não gostar de pizza de palmito e pedir uma pizza de palmito só para depois falar que palmito é ruim, né? Eu acho que esse é o grande problema do sistema próprio. Tem sistema próprio ruim? Tem vários, tem muitos. Por quê? Porque tem muitos sistemas próprios, né? Por exemplo, Dados e Tubarões, né? É um que eu considero um sistema próprio horroroso, mas ele é num mar gigantesco, né? E é isso, então o nível 10 eu acho que é o mais profundo, o mais conhecido e é aquele que tem mais possibilidades. Os jogos que farão sucesso daqui a 20 anos estão aqui no nível 10. Vai por mim, vai por mim. Ó, não querendo ser pessimista, mas jogos como Numenera, jogos como Pathfinder, daqui a 20 anos, cara, vão ser peça de museu. Os jogos que vão fazer sucesso são aqueles que estão sendo desenvolvidos hoje nesse nível 10. Então é isso, galera. Esse foi o